Pronto, tá gravando. Então, a agenda de hoje, configuração eletrônica. Eu vou compartilhar a nossa telinha aqui. Esse slide eu vou colocar hoje, lá no Classroom, certo? Não está ainda não. Configuração eletrônica, a gente vai estudar o quê? A eletrosfera. Certo? Quando chegar o PowerPoint aí, vocês me digam, por favor. Oi. Eu quero tomar. Já está compartilhando, mas não acabou de aparecer. Quantos dedos eu posso? Não sei, não vai ver. Vamos, deixa eu falar. Deixa eu falar. Não. Os dias que eu vou passar só é 3. Então, configuração eletrônica, a gente vai estudar o quê? A eletrosfera. O núcleo que a gente estudou um pouquinho, né? Sobre radioatividade, sobre porque alguns núcleos eles liberam partículas. Vocês viram que para liberar partícula o núcleo tem que ser instável, certo? Então, até agora a gente não estudou nada de eletrosfera. E eu acho uma parte muito interessante e muito importante, certo? Do átomo ainda. Ah, a eletrosfera faz parte do átomo? Faz, né? Porque a gente, o átomo é composto pelo núcleo e pela eletrosfera, que é onde giram os elétrons. Então, o núcleo, a gente viu que existem núcleos estáveis ou instáveis. Os estáveis, eles não liberam partículas, os instáveis, eles liberam, que é a parte da radioatividade. E o porquê vocês responderam, né? Alguns responderam na avaliação, né? Alguns colocaram umas respostas bem mirabolantes que não estavam certas. Por que um núcleo é chamado radioativo? Porque o núcleo ele libera partículas. O núcleo não consegue segurar, vamos dizer assim. Os nêutrons não conseguem segurar os prótons. A força de atração, de repulsão é maior do que a força de atração. Então, isso era tudo resposta. Eles colocaram umas respostas lá, não sei de onde, que não tinha nada a ver com isso. Certo? O fenômeno da radioatividade, o que é? Só dizer que alguns núcleos são instáveis. Fazendo isso, já respondi a questão. E agora a gente vai estudar não mais um núcleo, mas como se configura. Vamos estudar a eletrosfera. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a foto do tamanho. Então, tem aqui nono ano, mas por oitavo também. Configuração eletrônica. Aqui nós vamos estudar a eletrosfera. Deixa eu ver quantos tem na aula. 28, tem pouco. Eletrosfera. Certo? Estudando a eletrosfera, o que é que a gente vai responder, que a gente pretende responder? Esse ano, nós não vamos responder tudo, mas vamos responder a maioria disso aqui. Isso aqui a gente já responde, né? Quantos elétrons tem aquele átomo? Você já sabe responder. Deixa eu ver quem está querendo entrar. Sara. Quantos elétrons tem um átomo? Você já sabe responder, que alguns já responderam na prova, na avaliação. Foi? Número de elétrons. Por enquanto é igual ao número de prótons. Então, já a primeira resposta já foi. Mas, quantas camadas tem aquela eletrosfera? Ih, professor, não é só uma camada, não. De acordo com a teoria de Bohr, você pode ter uma ou mais camadas na eletrosfera. Né? Número de camadas. Até agora vocês já responderam só o primeiro. Número de camadas. Elétrons por camada. Ih, professor, como é isso? Se eu tenho 10 elétrons, não fica 5 em cada camada, não? Não. Certo? Número de camadas. Elétrons por camada. Deixa eu ver se eu coloquei na Bioval. Coloquei. Elétrons mais energéticos. Vixe, Maria. Existem elétrons com mais energia do que outros existem. Vamos fazer uma analogia por tamanho. Eu não conheço muito bem vocês, mas eu acho que existem alunos, colegas de vocês, maiores do que outros, né? Tem uns que são bem pequenininhos, outros que são maiores, meu tamanho, mais ou menos. Tá? Então, faça essa analogia com energia. Então, existem alguns elétrons mais fortes do que outros, vamos dizer assim. Certo? Vamos saber quais são os elétrons, onde eles estão, em qual camada. Posição do elétron mais energético. Qual camada ele está? Está na primeira, segunda, terceira, quarta? Camada de valência. O que significa isso? Vamos saber também. Posição do elétron no espaço. Digamos que essa xícara é um elétron. Ele está assim, está girando assim, está um pouquinho torto para cá, está para cá.
E o sentido de rotação do elétron. Esses dois aqui, a gente talvez não veja esse ano, porque faz parte da chamada dos números quânticos. Números quânticos, certo? Mas isso até aqui, a camada de valência, com certeza, se der tempo, se Deus quiser, a gente fala para vocês isso aí. Ok? Nós temos só 3 aulas, não dá tempo. Vamos lá, continuando. Os fenômenos demonstram que quanto menor a energia do sistema, maior a estabilidade. Um átomo no estado fundamental possui todos os seus elétrons no estado de mínima energia. E a energia total de cada elétron está relacionada às suas energias potenciais e cinéticas. Só a informação extra, inicial. Certo? Deixa eu ir logo para cá. Cadê? Pronto. Primeira coisa, deixa eu ver aqui. Está aqui. Um problema para os químicos era construir uma teoria consistente que explicasse como os elétrons se distribuíam ao redor dos átomos. Deixa eu colocar isso aqui em tela cheia. Aqui, pronto. Uma teoria consistente que explicasse como os elétrons se distribuíam ao redor dos átomos. Como é que essa distribuição? Se ele tinha 10 elétrons, como é que esses 10 se distribuíam? Era uma camada com 10, eram 2 camadas com 5, eram 5 camadas cada um com 2, como era? Dando-lhes as características de reação observadas em nível macroscópico. Mas ninguém sabia como distribuir os elétrons. Foi o cientista americano Linus Pauling quem apresentou a teoria até o momento mais aceita para a distribuição eletrônica. Primeira coisa que vocês têm que saber. Para entender a proposta de Pauling, é preciso primeiro lembrar o conceito de camadas eletrônicas, o princípio que rege a distribuição dos elétrons em torno do átomo em 7 camadas. Primeira coisa que vocês têm que saber. O número máximo encontrado de camadas até hoje foram 7. O número máximo de camadas em átomo foram 7. Presta atenção, o número máximo. Não tem mais do que 7 encontrados até hoje. 7 camadas. Certo? Mas existem 6 átomos com 6, existem átomos com 5, existe. 7 é o número máximo. Até hoje, não foi encontrado nenhum átomo com mais de 7 camadas em sua eletrosfera. Certo? Foram encontrados com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem átomos com uma camada. Tem átomos com 2 camadas. Tem átomos com 3. Tem átomos com 4. Tem átomos com 5. Tem átomos com 6. Tem átomos com 7. Certo? O número máximo foi 7. Tem átomos com 8, professor? Pode ter? Pode, eu acho. Mas até hoje não foi encontrado nenhum átomo com mais de 7 camadas em sua eletrosfera. Certo? Número máximo de camadas, 7. Número de camadas, de 1 a 7. Ok? Pela tabela periódica, dá para vocês saberem. Quem tiver a tabela periódica da agenda, eu vou pegar minha agenda aqui. Na tabela periódica dá para saber. Tabela periódica da agenda lá no final, né? Deixa eu me ver aqui nesse negócio. Simples. Na tabela periódica, dá para vocês saberem quantas camadas tem um determinado átomo. Vocês estão com a tabela periódica da agenda? Tomara que sim. Tomara que sim, que eu faço a agenda toda a aula, né? Eu acho que todo mundo faz. Na sala não faz, imagine aqui. Mas quem tiver com a agenda aí, que fez a agenda, tá com a agenda, lá no final tem uma tabelinha periódica igual a essa. Do lado esquerdo da tabela periódica, você tem de 1 a 7. Né? De 1 a 7. E são 7 camadas. Ixi, Maria, a coincidência é não. Nós temos 7 linhas da tabela periódica. 7. Até aqui, viu? Isso aqui é outra coisa. Depois eu vou explicar para vocês. Isso aqui está dentro da tabela periódica. Então, nós temos de 1 a 7. Ó. Isso quer dizer o quê, professor? Que os átomos que estão na primeira linha, eles têm quantas camadas na eletrosfera? 1.
Isso aqui são chamados períodos, essas linhas. De 1 a 7. Ou seja, os átomos que estão na segunda linha tem quantas camadas? 2. Ou seja, tem uma camada, só 2, o hidrogênio e o hélio. Eles têm uma camada na eletrosfera. Tu viu como pela tabela periódica tem como saber quantas camadas tem a eletrosfera de cada átomo. Na segunda, vocês têm o lítio, o berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Todos esses estão na segunda linha. Eles têm quantas camadas? 2 camadas na eletrosfera. Ou seja, o número de camadas você já sabe também. É só olhar a tabelinha periódica. E se não tiver a tabela periódica, vai saber depois. Na terceira linha, vocês têm o magnésio, não, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Tá vendo? Terceira linha. Fizemos aqui, ó. Começando com sódio, terminando com argônio. Se estão na terceira linha, quer dizer que eles têm quantas camadas? 3. E assim por diante. Vocês entenderam isso aí? Na tabela periódica, a linha que se encontra o elemento diz quantas camadas tem a sua eletrosfera. Ou seja, o oxigênio tem quantas camadas? 2 camadas, porque ele está na segunda linha. Oxigênio. O cálcio, Ca, tem 4 camadas. Por que tem 4 camadas? Porque eles estão na quarta linha. Né? Carbono tem 2 camadas, porque eles estão na segunda linha. E etc. O alumínio tem 3. O potássio tem 4, que estão na quarta linha, o potássio K. Vocês entenderam isso, gente? O chat está aberto, viu? Pronto. Pela tabela periódica, tem como saber quantas camadas eletrônicas tem aquele átomo. Já sabe 2 coisas. Já sabem o número de elétrons, que por enquanto é igual ao número de prótons, e você sabe quantas camadas tem aquele átomo, olhando a tabela. E se eu não tiver tabela, tem como saber? Tem. Certo? Mas vamos continuar aqui. Nomenclatura das camadas. De K até o Q. A primeira camada a gente chama de camada K. E vai na tabela periódica. Ou tabela periódica. Vai no alfabeto. K, L, M, N, O, P, Q. Só porque não colocaram de A, B, C, D, E, F, G. Do A ao G, não sei. Não sei por que não colocaram do A ao G. Certo? Ou de 1 ao 7. Mas é uma nomenclatura, como elas são chamadas. A primeira camada é chamada de camada K. Segunda, L, vai na sequência do alfabeto, começando para o K e terminando no Q. Ou seja, a primeira camada é a K, a segunda é a L. Eu falo mais alto aqui do que na sala, não sei porquê. A terceira é a N, a quarta é a N, a quinta é a O, a sexta é a P, e a sétima é a camada Q. Entenderam até aí? Então, até agora a gente sabe que no máximo são 7, que eles podem ter de 1 a 7 camadas, e que a nomenclatura das camadas é do K ao Q, seguindo a sequência de 1 ao 7. Dúvidas até aí? Dúvidas até aí? Dúvidas até aí? Colocaram no chat, professor, que não tem dúvida. É. Deixa eu ver aqui. No meu chat não apareceu. Quer dizer, não. Até agora, 3 não. Vamos lá, continuar. E aqui é uma coisa muito importante para vocês saberem. Número máximo de elétrons por camada. Esse slide. Qual é o número desse slide, meu Deus? Esse slide 5 é extremamente importante. Por quê? Porque ele diz que são no máximo 7. Diz a nomenclatura por camada. E diz a quantidade máxima de elétrons por camada.
Diz o quê? Que a primeira camada, a camada K, só pode ter no máximo 2 elétrons. Ela não comporta 3, 4. Ela comporta até 2. Olhe, eu não sei se é até o quê? Uma conjunção? Até. É um advérbio, não sei não. Então, a camada K, ela comporta de 1 ou 1 elétron, 2. Ou seja, se você tem 10 elétrons para distribuir, a primeira camada vai ficar só com 2. O restante vai ter que ser distribuído em outras camadas. Tá entendendo aí? Ou seja, a camada K só comporta no máximo 2. Quer dizer que ela comporta 1 ou 2. Não comporta 3. Você não pode colocar 3 elétrons na primeira camada, na camada K. Já a camada L comporta no máximo quanto? 8. Então ela pode comportar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Mas não pode de jeito nenhum colocar 9 elétrons na segunda camada, porque ela vai no máximo até 8. E assim vai na camada M, no máximo 18. Na camada N, no máximo 32. Na camada O, no máximo 32. Na camada P, que é a sexta, no máximo 18. E a camada Q, no máximo 8. 8? É. Significa o quê, professor? Por exemplo, a camada M. A M é a terceira. Você pode colocar 20? Não. Você pode colocar no máximo 18. Preste atenção. No máximo 18. Isso quer dizer que você pode colocar 1, 3, 7, 10, 13, 15, 17, 18. Fechou. Aí pode ter 18, de 1 a 18. Não pode ter 19 de jeito nenhum. Quem pode ter 19 elétrons são duas camadas, mais de 18, até 32, que é a camada N e O. São as únicas que podem ter até 32. Não, até 32 não, né? 32. Certo? Então a camada P até 18, a camada Q até 8. Cuidado, é quantidade máxima, não é quantidade fechada. Só pode ter 8, só pode ter 18, não, é quantidade máxima. A primeira camada, 1 ou 2. A segunda camada, de 1 a 8. A terceira camada, de 1 a 18 elétrons. Então, assim você vai distribuindo. Isso quer dizer o quê? Que se você tiver 10 elétrons, você pode ter que colocar duas camadas com 5 cada um? Não pode. Você não pode de jeito nenhum colocar camada K e L com 5 cada um. Por quê? Porque a primeira camada não comporta 5 elétrons. Ela comporta no máximo quanto? 2. Certo? E a segunda camada comporta no máximo 8. Quer dizer que só vão ter duas camadas, 2 e 8? Não sei. Pode ter 3 e etc. Certo? Entenderam até aí, gente? Por favor, quem não entendeu, abre o microfone e explica de novo. Professor, Oi. aí, calma, deixa eu ver. A quantidade dos prótons não sempre é a mesma dos elétrons, não é? Por enquanto é, por enquanto é. Aí é possível que, tipo, a soma dessas 7 camadas, exemplo, dá mais que, não, assim, a quantidade dos prótons dá mais que a soma dessas camadas. Não, assim, a quantidade de prótons que tem hoje é mais ou menos a soma dessa quantidade de elétrons aí, né? Ah, tá bom, entendi, É obrigada. porque, se eu não me engano, são 114, eu acho. Se eu não me engano, estão 114, eu acho. Aí, se você somar isso aí, tudinho dá próximo a isso aí, entendeu? Entendi. Aí, Porque tipo, eles sempre vão colocando elétrons, eles vão colocando átomos sintéticos, que são construídos, aí a distribuição vai mudando um pouquinho. Mas aí, se eu não me engano, tem, vai 64 com 30, com 36. Ó, 64 com 36 já vai com 100, né? 64 com 36 já vai 100. 100 com 10, 110. Com 8, 118. É mais ou menos a quantidade de elementos que tem lá, eu acho. entendi, obrigada. Entendeu? Valeu. Há mais alguma dúvida, gente? Acho que colocaram no chat, acho que colocaram não. Daqui a pouco eu vejo o chat lá. Tá? Então, aqui, ó. Então, Linus Pauling foi o cara que fez essa distribuição. Distribuição dividida em níveis. Níveis, entenda como camada. Certo? Esses níveis, entenda como camada.
camada de energia, e subníveis é como fosse a energia de cada elétron, certo? Em que os níveis são as camadas e os subníveis divisões, dessas representadas por S, P, D e F, possuindo cada um desses subníveis também um número máximo de elétrons. Ou seja, a distribuição é dividida em camadas, mas nem todos os elétrons, preste atenção, deixa eu me ver aqui. Pronto, aqui. Nem todos os elétrons, por exemplo, são parecidos com esse meu pendrive. São iguais em tamanho, iguais em energia, vamos dizer assim. Existem elétrons, por exemplo, que têm a energia comparada com esse pendrive, existem elétrons que estão parecidos com essa xícara. Vamos dizer assim, analogia, né, do tamanho do elétron. É igual o elétron da forma desse pendrive e é igual o elétron com o tamanho dessa xícara? Não. Eles têm massas diferentes. Massas não, né? Eles têm quantidades de energias diferentes. Certo? Esse subnível significa que existem 4 níveis de... Os elétrons podem ser divididos em 4 níveis de energia. Certo? Eles podem ter energia igual a desse pendrive, ou eles podem ser iguais, por exemplo, a essa xícara, ou eles podem ser iguais, por exemplo, a essa bolsinha de lápis aqui. Ó. Certo? É isso. Por exemplo, se eu tiver 3 classificações, esses elétrons são iguais? Não são elétrons diferentes. Isso a gente chama subníveis de energia. Elétrons parecidos com o pendrive, elétrons parecidos com a xícara, elétrons parecidos com a bolsinha de lápis. Eles têm, vamos dizer assim, formas diferentes, eles têm quantidades de energia diferentes. Certo? E existem 4 níveis de energia. S, P, D ou F. S, P, D ou F. Tem gente que faz música, certo? Sopa de feijão. Não? Sem pão dá fome. Sem pão dá fome. O pessoal faz isso. O S chama sem, o P chama pão, o D de dar e o F de fome. Então, os 4 subníveis de energia, que vamos lá, sem pão dá fome, é o S, P, D e F. Então, os elétrons podem ter 4 formas diferentes. Faça essa analogia, por exemplo, eu não conheço vocês, se eu conhecesse, já pegava 4 pessoas diferentes na turma e dizia. Mas deixa eu ver aqui no 8º A. Eu posso usar qualquer exemplo, ninguém vai ficar com raiva de mim, não, né? Do 8º A, 4 pessoas que eu posso dizer como exemplo, por exemplo, coloca no chat aí. 4 pessoas que eu posso tirar como exemplo. Do 8º A. Se eu boto um exemplo, a pessoa vai ficar com raiva que eu dei o exemplo dela. 4 pessoas do 8º A. Aí fica a analogia bem fácil de entender. Ninguém do 8º A posso usar como exemplo. 8º B, alguém? 4 pessoas aí, pode ser de qualquer oitavo. Eu, professor, eu posso. João Luca. Não, foi João Luca. Não é que eu não sei o nome, eu não sei quem tá falando, não. Coloca no chat aí, eu. Pronto, Letícia Pedro Gia. Manuel. Pedro Manuel, Letícia Gia foi um, Pedro Manuel já foi outro. Maria Heloísa já foi outro, falta só mais um. Mariana, pronto. Então nós temos 3 exemplos. Pedro. Veja as características de Pedro Manuel. Lembra aí de Pedro Manuel. Manu, por favor. Letícia G. Heloíse. E Mariana. Então, são 4 pessoas de biotipos diferentes. Concorda comigo? Primeiro, o tamanho. Maria Heloísa é maior do que todos os 3. Não, né? Certo? Então, 4 pessoas de biotipos diferentes. Mariana é um pouquinho mais baixa do que todos, eu acho. Então, digamos que Pedro Manuel, Letícia G, Heloísa e Mariana fossem elétrons. Então, eles seriam elétrons de características o quê? Diferentes. Cada um tem uma característica X. Certo? Se todos os oitavos fossem elétrons, eles seriam ou igual a Pedro, ou igual a Letícia G, ou igual a Maria Heloíse, ou igual a Mariana. Certo? Eles estariam dentro dessas 4 classificações aí.
A gente fez por tamanho, os elétrons são energia. Certo? Então, por exemplo, todos estariam igual, são elétrons igual ao Pedro Manuel, ou a Letícia G, ou Maria Heloísa ou Mariana, de acordo com sua quantidade de energia. E aqui eu fiz analogia com o quê? Com os tamanhos. Certo? Deu para entender mais ou menos aí? Deu para entender? Professor, mas esses tipos de energia, sei lá, que os átomos são divididos, que é C, P, D, F, tipo assim, cada tipo tem um negócio específico, tipo, o S é o que tem mais energia, sei lá, Tem sim, tem. Eu vou explicar mais na frente, certo? Uns têm mais energia do que o outro. Pelo tamanho, digamos que a energia, a gente faz uma analogia com, por exemplo, Heloísa seria que tem maior energia, que é maior, né? Mariana seria que tem menor energia, seria menor. Entendeu? Então, se fizer uma analogia por tamanho, que foi quem entrou agora, hein? Vitor, botei na chamada já. Se for analogia por tamanho, Heloísa seria de maior energia, Mariana seria de menor energia. Entendeu? Então, existem elétrons com mais energia do que outros. Existem elétrons com energia de Pedro, existem elétrons com energia característica de Letícia G, existem elétrons com característica de Heloísa, existem elétrons com característica de Mariana, ou seja, quantidade de energia diferentes. Uns são maiores do que outros. Certo? Fiz a chamada não, né? Fazer agora. Vamos lá, presentes no dia de 25/11, às 10h18. Eu, Ana Bia Vale, Antônio Daniel. Esse Davi, eu quero saber qual é o Davi, certo? Felipe Azevedo, Gabriel Ezequias, Henrique, Indira, João Augusto, João Vinícius, Josias, Letícia G. Lívia do nono. Ficou aqui, Lívia. Deixa eu remover ela aqui. Letícia G, Maria Eduarda Fonseca, Maria Heloíse, Mariana, Marina Farias, Marina Mesquita, Nicolas, Danilo, Pedro Manuel, Sara, Vitor Medeiros, Vivian Azevedo e Yuri. Pronto. Então, continuando aqui, você tem 4 níveis de energia. Então, existe elétrons com energia maior do que outro. Certo? Então, esses SPDF são níveis de energia. Certo? SPDF são níveis de energia. Sem pão da fome são níveis de energia. Por exemplo, os elétrons que estão no subnível S, eles têm uma energia diferente dos elétrons que estão no subnível P. Por exemplo, aqui eu não vou, mas se está entediado, eu vou já já. Que tem um nível de energia do subnível D. Digamos que Pedro Manuel é do S, Letícia G é do P, Heloísa é do D, Mariana é do F, vamos dizer assim. Eles têm tamanhos diferentes e, nesse caso, são níveis de energia diferentes. Se um elétron está no subnível S e o outro está no subnível P, eles podem estar na mesma camada, certo? Eles podem estar na mesma camada, na segunda camada, por exemplo. Mesmo que eles estiverem na segunda camada, se os elétrons que estão no subnível S têm um nível de energia diferente dos elétrons que estão no subnível P. Se a gente fizer a distribuição eletrônica, vocês vão saber. Esse ano eu não sei, né? Mas fica bem fácil. Todas as turmas, depois que a gente faz vários exemplos, eles conseguem distribuir bem direito. Certo? É só vocês repararem. Opa, na segunda camada apareceu SP. Quer dizer que eles têm níveis de energia diferentes? É. Aqueles elétrons que estão no subnível S têm um nível de energia diferente dos que estão no subnível P. Certo? E mesmo assim, os subníveis, você tem um número máximo de elétrons. Sem pão da fome. No 100, só comporta no máximo 2. 2 elétrons. O subnível S. Esse nível de energia, no máximo 2 elétrons. O P, no máximo 6. O D, no máximo 10. No máximo, viu? Presta atenção, ó, o português aí. Não quer dizer que o P não comporta 2. Comporta. Só não comporta 7, 8, 10, 9. Certo? O D é de 1 a 10. Ele comporta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 10. Mas não comporta 11 elétrons. E o F? Até 14. Então, presta atenção nisso aqui, ó. S2, P6, D10, F14. Eu aconselho, quando vocês pegarem esses slides, vocês anotarem aí no caderno. Já vocês vão usar muito isso aqui.
Principalmente no próximo ano, que a gente vai continuar e vamos continuar de forma diferente, né? A gente vai ver isso aqui tudo de novo, ao vivo. Certo? Então, a gente viu até agora que são, no máximo, 7 camadas. Deixa eu colocar em tela cheia. A gente viu até agora que são, no máximo, 7 camadas. A gente viu até agora que cada camada comporta um número máximo de elétrons. Né, nessa tabelinha aqui. A gente viu pela tabela periódica saber quantas camadas tem cada átomo, pela tabela periódica. Só olhar a linha. A linha que ele tiver é a quantidade de camadas que ele tem. Certo? Só para ver aqui, ó, o frâncio. O frâncio tem 7 camadas. Diferente do sódio, que tem 3. Ó. Olha a diferença. O frâncio, na mesma coluna, o átomo de frâncio, que é esse aqui embaixo, tem 7 camadas, e o átomo de sódio tem 3. Certo? Que está na terceira nota. A gente viu também que os elétrons são divididos em níveis de energia, 4 níveis diferentes. A gente fez analogia com o tamanho da pessoa. Então, eles têm formas diferentes, quantidade de energia diferentes. Certo? E a gente viu também agora que cada um comporta um número máximo de elétrons. Se aquele elétron estiver no subnível S, até 2 elétrons, cada camada. No subnível P, 6, no subnível D, 10, e no subnível F, 14. SPDF, são subníveis, viu? SPDF são o quê? Subníveis, energia. Sempre que vocês olharem na eletrosfera, níveis, camadas, subníveis, o sem pão da fome. SPDF. Níveis são as camadas, e os subníveis são o SPDF, o sem pão da fome. Certo? Deixa eu ver o que tem no próximo slide aqui. Pronto, gente. Isso aqui é o mais importante. Isso aqui começa uma loucura só, certo? O pessoal não entende, mas depois que eu faço devagarinho a distribuição eletrônica, certo? Faço devagarinho vários exemplos, o pessoal isso aqui tira de letra. E até decora isso aqui. Deixa eu ver só no outro slide. Peraí. Não. Camada K até o quê? Preste bem atenção. Camada K até o quê? Nível do 1 ao 7. Camada K é a primeira, L é a segunda e assim por diante, até o Q igual a 7. Número de elétrons. Aqui a gente fez uma tabela com a mistura de tudo, né? Camadas, o nível da camada, de 1 ao 7, total de elétrons por nível e também por camada, que é por camada, né? Certo? E aqui são os subníveis, ó. S, P, D e F. Primeira camada, camada K. 1 da primeira camada, S2, ó. Expoente significa a quantidade de elétrons. Quer dizer, na primeira camada, comporta no máximo quanto? 2. 1 S2. Ou seja, os elétrons da camada K estão no subnível 100. O sem pão da fome, né? Subnível S. Ou seja, na primeira camada você não tem, Letícia G, subnível P, nem D, nem F. Você só tem, no máximo, subnível S. Todos os elétrons, por exemplo, da camada K, dos dois, são, por exemplo, iguais a Pedro Manuel. Vamos fazer o S e o Pedro Manuel, vamos dizer assim, certo? Beleza? Vamos para a camada L, a segunda camada. Opa, já apareceu um P. Ou seja, na segunda camada comporta no máximo quanto? 8, não é? Lembra daquela tabelinha anterior? 2 do S e 6 do P, no máximo, viu? No máximo. Mas a segunda camada é diferente da primeira. A segunda camada você tem, pode ter do tamanho de Pedro Manuel, pode ter do tamanho de quem? Letícia G. Entendeu aí? Você pode ter elétrons parecidos com Pedro Manuel, pode ter elétrons parecidos com Letícia G. Diferente, né? Na camada K era só um. Só o Pedro Manuel. Na segunda já é Pedro Manuel e Letícia G. Então você tem que saber qual é o nível de energia que aquele elétron está. Certo?
E a terceira camada apareceu Pedro Manuel, Letícia G e Maria Luísa. Você pode ter até 3 níveis de energia na camada terceira, na camada M. Certo? S2, P6, D10. Somando tudo aí, ó, 2 com 6 dá 8, com 10, 18. É a quantidade máxima de elétrons na camada 3, lembra? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. É o número máximo de elétrons. Não pode ser maior do que isso. O S até 2, o P até 6, o D até 10. Primeira camada só Pedro Manuel. Segunda camada Pedro Manuel e Letícia G. Terceira camada tem elétrons parecidos com Pedro Manuel, Letícia G e Maria Luísa. Já a camada N e a camada O são as únicas que você pode ter até elétrons dos 4 níveis. Na camada NO, na quarta e na quinta, são as únicas camadas dos átomos que podem ter até os 4 níveis de energia. Até. Pode ter só o S, não. Pode ter só o S. Você pode ter elétrons parecidos com Pedro Manuel, Letícia G, Maria Luísa e Mariana Helena. Pode ter até os 4, mas pode ter só até um deles. Mas você pode ter até os 4 níveis de energia numa mesma camada. Numa mesma camada você pode ter os 4 níveis de energia. 4 elétrons de formas diferentes. Na quarta e na quinta. Certo? Na sexta, Pedro Manuel, Letícia G, Maria Luísa. E a sétima camada, Pedro Manuel, Letícia G. Se você somar os expoentes, de cada um vai dar o número máximo de elétrons. Pode somar. Na primeira, 2, tá aí 2. Na segunda, 2 com 6, 2 do S e 6 do P, 2 com 6, 8. Na terceira, 2 do S, 6 do P, 10 do D, 18. E assim por diante. Certo? Quer dizer que completa todas as camadas? Não. Não completa, às vezes, não completa todas as camadas. Certo? Isso aqui é o número máximo. Ok? É o número máximo de elétrons. Um exemplo. Se vocês pegarem o elemento cálcio, olha a tabelinha periódica de vocês aí. Se vocês pegarem o elemento cálcio, Ca, tem quantas camadas o elemento cálcio? Está na linha 4, ele tem 4 camadas. Né, Josias? Josias, de 4 em 4, você reparou bem aí, viu? 2, 6, 10, 14. O elemento cálcio tem 4 camadas, ou seja, voltando aqui, o elemento cálcio, ele vai até a camada N. Certo? Ele vai até a camada N. Se você fizer o elemento cálcio, ele vai até a camada N. Aí você faz a distribuição eletrônica. 2 na primeira, 8 na segunda, 18 na terceira e só 2 na quarta. A gente vai fazer depois. Quando você pegar o elemento cálcio vem até aqui. Deixa eu colocar em tela cheia. O cálcio tem 4 camadas, mas ele não tem elétrons no subnível P, nem no D, nem no F. Ele só tem elétrons no subnível S, na quarta camada. O elemento cálcio, quando a gente fizer a distribuição mais na frente, vocês vão ver o quê? Que mesmo com 4 camadas, é o que tem aqui na tabela periódica, o elemento cálcio tem 4 camadas, mas a quarta camada dele não tem 32 elétrons. A quarta camada dele só tem 2. E esses 2 elétrons estão na energia de Pedro Manuel. Mesmo tendo 4 camadas, a quarta camada dele não é completa. A quarta camada dele não é completa. Vai até isso aqui, ó. A quarta camada do cálcio não tem o P, não tem Letícia G, não tem Maria Luísa e não tem Mariana Helena. Só tem o Pedro Manuel. Certo? Para vocês entenderem que, mesmo ele tendo o número máximo de camadas, mesmo ele tendo 4 camadas, não completa a quantidade de elétrons. Às vezes não completa. Certo? Depois vocês me distribuir o cálcio, aí vocês vão ver que ele só tem elétrons no subnível de Pedro Manuel. Certo? Até aí, beleza? Até aí, tudo bem?
Mas não disse que no S só podia ter 2 Máximo elétrons? 2. Máximo 2. Mas aqui, Falhou o áudio. não. Ah, tô Mas ouvindo. Pode falar. ele tem 20 prótons. 20 prótons e 20 elétrons. Ele tem 20 elétrons, não é? Sim. Desses 20 elétrons, 2 estão na primeira camada. Sobrou quanto? 18. Desses 18, 8 estão na segunda. 2 com 8, 10. Eram 20, sobram 10. 3, 2, 3%. Ah, sim. Desses 10, 8 estão na terceira. 10 com 8, 18. Faltam quanto? E 2 na quarta. Ou seja, nem me liguei nisso. Mesmo tendo 4 camadas, o cálcio, ele não tem o D. Ficou complicado, mas a gente vai ver depois. O cálcio, presta atenção. A camada K é completa. A camada L do cálcio é completa. A camada 3 não é completa. E a camada 4 também não é completa. A camada 3 do cálcio só tem Pedro Manuel e Letícia G. Não tem Maria Luísa. Ah, professor, como é que ele passa para outra camada sem completar a anterior? Pode passar. Eu nem me liguei nisso, acredita? O Eu acho que foi a dúvida professor, que o tem um colega... número máximo de elétrons no total? Tem o número máximo de elétrons na camada e tem o número máximo de elétrons no subnível. Na Não. camada tá aqui. Ah, tá, mas tem um número máximo, tipo, o número máximo não pode passar de 40, um exemplo. Quer dizer, cada camada não pode passar de 32, né? Ó, por exemplo, a primeira camada tem o número máximo de elétrons por camada e por subnível, e por energia. Certo? Existem esses dois tipos. Número máximo na camada, existe um número máximo em cada, sem pão da fome. SPDF. São essas duas coisas. Na camada e no subnível. Certo? Número máximo de elétrons. Então, reparou bem, o colega reparou bem aqui, que a terceira camada não completa para ir para a quarta. Certo? Mas a gente vai ver depois, quando começar a distribuição. Certo? Diagrama de Linus Pauling. Os elétrons se distribuem segundo o nível de energia de cada subnível, numa sequência crescente, em que ocupa o primeiro os subníveis menor de energia e por outros de maior. Deixa eu ver se tem um negocinho aqui, peraí. Não, peraí. Diagrama de Linus Pauling, eu vou colocar aqui para vocês. Tá aqui. Ordem crescente de energia. Diagrama de Linus Pauling coloca os elétrons em ordem crescente de energia. A ordem crescente é o quê, gente? Do menor para o maior. Isso aqui é a parte difícil, que a gente vai fazer muito exemplo disso aqui. Você distribuir os elétrons de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Ordem crescente de energia. Do menor para o maior. Você pega os elétrons de cada átomo, quantos elétrons se distribuem no diagrama. Pega a quantidade de elétrons e distribui no diagrama. Como? Vou fazer agora. Deixa eu ter, ó. Diagrama de Linus Pauling é isso aqui, mesmo, que eu gostaria que vocês anotassem no papelzinho aí. Que é a mesma coisa que tem aqui, ó. Volta à frente. Diagrama de Linus Pauling é a mesma coisa que tem aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o diagrama de Linus Pauling. Certo? Que é a mesma coisa que tem aonde? S2, não tem os expoentes, tá? Vou ter que colocar. Certo? Por favor, gostaria que vocês anotassem isso aqui até o final da aula e colocassem no caderno. Certo? Para a próxima aula a gente fazer a distribuição, que é a parte mais difícil. S, mas o S você coloca... Todos os expoentes do S se colocam quanto? 2, viu? Todos os expoentes do S vocês colocam 2 em cima, os expoentes. É porque aqui, como é PowerPoint, fica difícil a gente colocar 2 em cima. Todos os subníveis P, vocês colocam 6 no expoente do P.
No D vocês colocam 10 e no F 14. Então vamos lá. 1S2. Na segunda linha, 2S, 2P. Na terceira linha, 3S, 3P e 3D. Colocando os expoentes, viu, gente? Ó. No S colocam 2. O expoente do P é 6. No expoente do D é 10. 4S, nesse jeitinho aqui. Não muda em nada, desse jeitinho aqui, certo? 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. 5, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. 6, 6S2, 6P6, 6D10. 7, 7S2, 7P6. Certo? Aí vocês colocam no caderno em linhas diferentes, certo? A primeira linha do caderno, 1S2, na linha de baixo, 2S, 2P. Esse 2S embaixo do 1S2, viu? Do 1S aqui, viu? A coluna do S, coluna do P, coluna do E, coluna do F. Tem que ficar desse jeitinho aqui. Fizeram aí? A gente vai passar um pouquinho do tempo, porque eu quero que vocês terminem o diagrama hoje, certo? A próxima aula está tudo anotado e vocês... Beleza? Copiaram? Não, calma, ainda não. Certo, deixa eu botar em tela cheia. Mais na frente, vocês vão fazer esse diagrama sem precisar olhar, sem precisar colar, certo? É só pela musiquinha. Sem pão dá, sem pão dá fome, sem pão dá fome, sem pão dá, sem pão. Primeiro, sem, e depois, sem pão. A terceira, sem pão dá. A quarta, sem pão dá fome. A quinta, sem pão dá fome. A sexta, sem pão dá. E a sétima, sem pão. Entendeu aí? A primeira, sem. Aí a segunda, sem pão. A terceira, sem pão dá. Aí a quarta, sem pão dá fome. Tá vendo que eu não tô vendo? A quinta, sem pão dá fome. A sexta, sem pão dá. E a sétima, sem pão. Eu não preciso da música, porque eu já sei. Quais salteados aí? Pronto, terminei. Pronto? Então é o seguinte, depois vocês coloquem, por favor, coloquem os expoentes, certo? O 2 em cima dos S's, o 6 em cima dos P's, o 10 em cima dos D's e o 14 em cima dos F's. Aí vocês vão fazer umas setinhas aqui, ó. Não ligue para o que está aqui da direita, não. Vocês vão fazer uma setinha desse jeito aqui, ó. Primeiro uma setinha passando assim, ó, no S2, tá? Desse jeito tá aí. Eu vou fazer toda O professor no F coloca o quê elevado? 14. F é 14. Aí vocês vão fazer essas setinhas aqui, ó. Pode ser da mesma cor, pode ser de cor diferente, sabe? Eu aconselho até de cor diferente. Não, faça a setinha e depois você pinta de cor diferente. Fica bem legal. Ó, como é a setinha, ó. Passando assim, diagonal no S2. Depois, 2S2. Certo? Essa setinha é extremamente importante, né? Isso aqui não liga para isso aqui ainda, não. Vixe, Maria, volte. Não. Volta. Volta. Ah, meu pai. Pronto. Setinhas aí. Essas setinhas dizem a ordem crescente de energia. Você tem que seguir essas setas aí para fazer a ordem crescente de energia. A ideia da ordem crescente, você vai saber quem são os elétrons com maior energia. Quem está na frente tem mais energia que quem está atrás. O posterior tem mais energia do que o antecessor.
certo? Se é ordem crescente, do menor para o maior, né? Então, você tem que seguir a seta. Você tem que seguir a setinha. Fizeram as setinhas aí? Fizeram? Eu tô fazendo ainda. Já fiz. Você está vendo, ó, que a primeira seta corta só um S2, né? A segunda seta corta o 2S2, ó. Já a terceira seta corta o 2P6 e o 3S2. Tá vendo, Vitor? Tá vendo que ela corta diferente? A quarta seta corta quem? O 3P6 e o 4S2, tá vendo? A quinta seta corta 3D10, 4P6, 5S2. Então, muita atenção nessa cortada aqui, viu? Pronto, professor, já acabei. Então, o que é que acontece aqui, ó? Preste bem atenção. Ninguém copia nada até agora. Preste atenção só na minha voz, quem tá acordado. Tem gente que dorme, né? Deixa o link aberto aí, vai dormir. Só o link presente. O que é que acontece a ordem? Aqui, eu vou até fazer um negocinho aqui, ó. Vou até colocar, inserir. Você sempre começa daqui, ó, o start, o início. Eles vão começar daqui, ó. Esse aqui é o ponto de início. Eu vou até colocar vermelho, pronto. Vou colocar uma caixinha de texto. Início. Vou colocar uma setinha aqui. Já passamos da hora, mas tem nada. Início. Ó, sobrou alguém na sala? Sobrou. Não, aqui é o início. Eu vou colocar aqui. Não vou colocar em tela cheia, não. Não vou colocar em tela cheia. Início. Vocês vão começar nesse sentido, de cima para baixo, até completar a setinha. Quando terminar a setinha, você passa para a posterior. Você começa na primeira, 1S2. Isso aqui são as camadas, né? De 1 a 7, ó. Certo? Camada K até o Q. Comecei a distribuição. Digamos que eu tenho 10 elétrons. 10 elétrons para distribuir. Certo? Vamos distribuir 10. Comecei aqui, 1S2. Dos 10 já foram quantos? 2. Faltam 8, né? Não acabei a setinha? Aqui, ó, não tem mais para onde ir. Acabou essa seta, você vai para onde? Para a segunda. Tá vendo? Acabou aqui, preste bastante atenção. Acabou, você vem para onde? Para a segunda. Começando de onde? De cima para baixo. E cortando tudo, viu? Cortando tudo. 1S2. Acabou aqui, ó. Quando acabei, eu vou lá para cima e venho para cá, de cima para baixo. Agora eu vou cortar quem? 2S2. Eu já coloquei mais 2 elétrons. Ó. Ou seja, eu quero distribuir 10, vou distribuir, já foram 4. Tem mais algum cortar? Não tem mais ninguém para cortar. Aí você vai para a terceira setinha. Ó. Começando de onde? De cima, daqui, ó. Tá vendo? Cortei o primeiro, acabou. Fui lá para cima. Cortei a segunda todinha, acabou. Fui lá para cima. Agora eu vou cortar quem? 2P6 e depois 3S2. Tá vendo que eu cortei tudo da terceira setinha? Por onde ela passou, eu cortei. Ó. Cortei o primeiro, só tinha um. Cortei a segunda, só tinha um. Acabou a segunda, fui lá para cima para cortar quem? O 2P6 e depois o 3S2. Certo? Então, sempre acabou o primeiro número que quando você cortar vai ser o de cima, né? Vai ser o de cima. Você começa de cima para baixo. Acabou a setinha, você volta lá para cima e vai cortando de cima para baixo. E colocando os elétrons. Certo? Eu não vou colocar o 10 ainda não, certo? Eu vou cortar tudo aqui. Acabou a terceira, vai para onde? Para a quarta. Por isso que eu pedi para vocês pintarem essas
Essas setas de cor diferente. Comecei no amarelo, acabou o amarelo, vai pro verde, depois vai pro azul, aí fica um entendimento bem legal. Quarta setinha, eu vou cortar quem primeiro? Vou cortar o 4S2? Não. Eu vou começar a cortar quem? 3P6, ó. Porque ele foi o primeiro. Depois eu vou cortar o 4S2. Né? Na terceira eu cortei primeiro 2P6. Tá vendo a sequenciazinha aqui? Aqui na sequência de ordem crescente. A sequência que eu tô cortando primeiro. Eu tô colocando a sequência. Cortei primeiro 1S2. Depois cortei depois o 2S2. Depois cortei o 2P6. Depois cortei o 3S2. Depois do 3S2, eu cortei quem? Vou cortar o 4S2? Não. Se você errar essa sequência, você erra a questão. Você tem que ir na ordem crescente, na ordem exata de cortada aqui. Depois do 3S2, eu não posso ir para o 4S2. Porque antes de cortar o 4S2, eu tenho que cortar quem? O 3P6. Ó. É a mesma sequência que está aqui. 3S2, 3P6, depois quem? 4S2. E agora? Nessa cortada aí, da quinta cortada. Quinta? É, a quinta. Quem eu corto primeiro? 3D10. Ó. Depois de cortar o 3D10, eu vou cortar quem? O 4P6. Depois de cortar o 4P6, eu vou cortar quem? O 5S2. Tá vendo a sequência? Acabou a setinha quinta, vou para a sexta. Só que a sexta eu vou cortar quem primeiro? O 4D10. Eu sei que tem gente respondendo aí. Tô sentindo isso. 4D10. Depois de cortar o 4D10, eu vou cortar quem? O 5P6. E depois de cortar o 5P6, eu vou cortar quem? O 6S2. Acabou a seta, tem quem cortar mais? Não tem mais quem cortar na sexta. Eu vou para... Não, tô na quinta, né? É. Sétima seta. Sétima? É. Ixi, a seta eu vou cortar 4. Aí eu tenho que ir na ordem da seta. Seguindo a cortada. 4F14. Depois 5D10. Depois 6P6. Depois 7S2. E a oitava cortada começa no 5F14. Depois no 6D10. E depois no 7P6. Iniciei aqui, eu sempre inicio aqui. Professor, posso iniciar na terceira? Não. Você inicia sempre a distribuição eletrônica, você inicia onde? Aqui em cima, na primeira. Acabou a setinha, não tem mais quem cortar, você passa para posterior, começando lá de cima. Você começando a cortar de cima para baixo. Você começando a cortar de cima para baixo. Deixa eu ver só passar um slide aqui. Pronto. Vamos fazer um exemplo para a gente terminar por hoje. Vamos distribuir 20 elétrons do cálcio. 20 elétrons do cálcio. O Z é 20, não é? Então, vamos distribuir 20 elétrons? Vamos lá? Onde é que começa o início? Aqui, ó, em cima, né? Primeira seta, 1S2. Então, dos 20 já foram 2. Agora só falta distribuir 18. Acabei a primeira setinha. Vou para onde? Segunda setinha. Vou cortar quem? 2S2. Opa, dos 18 já foram 4. Faltam 16. Lembrando que eu tenho que distribuir quantos elétrons? 20. Ele tem 20 elétrons, eu não posso botar 40 no cálcio, né? Ele tem 20. Acabou a segunda setinha, né, Letícia G? Vou para onde? Para a terceira seta. Uf. Só que a terceira seta eu vou colocar quem primeiro? O 2P6 ou o 3S2? Vou ver aqui a sequência, de cima para baixo. Eu vou colocar o 2P6. Depois o 3S2. A sequência é essa. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Quantos elétrons já foram? Vamos somar. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Ainda faltam 8. Quarta seta. Quarta seta, acabei a terceira, fui para a quarta. Eu vou botar quem primeiro? O 4S2 ou o 3P6? Vou primeiro colocar o 3P6, que é a ordem de cima para baixo. 3P6 e depois o 4S2. Será que acabou? Será que eu distribuí 20? Vamos somar aqui, ó. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Os expoentes, viu? Mais 6, 18, mais 2, 20. Pronto.
Isso aqui é a distribuição eletrônica do cálcio. 20. Quantas camadas tem o cálcio? Eu disse a vocês? 4. Quatro camadas. 4 camadas são o cálcio. Na primeira camada, significa... Qual é a primeira camada? Não tem um. Vou colocar... Vixe, peraí. Vou colocar de cor diferente, quer ver? Vou colocar as camadas de cor diferente. Será que eu pinto isso aqui? Não pinta. Vou colocar isso aqui de... Acho que não pinta, não. Ah, deixa assim. O cálcio tem 4 camadas. Onde tem um, é a primeira. A camada K, essa aqui, ó. Eu ia pintar de cor diferente, mas não deu certo. Isso aqui é a camada K. Tem quantos elétrons? 2. Na segunda camada do cálcio, é onde tem 2. É a camada L. Aqui e aqui. Eu acho que vocês estão seguindo meu mouse aí. Isso aqui faz parte da camada L. Esse S2 e S2P6. Tem 8 elétrons. Na terceira camada do cálcio, tem quantos? 2 aqui e 6 daqui, ó. 3S2, 3P6. Tudo faz parte da terceira camada. 2 mais 6, 8. E a quarta camada tem 2. 2 elétrons. Vou até fazer. Vou desenhar o elemento do cálcio aqui. Quer ver? Vamos desenhar o elemento do cálcio. Vou colocar um núcleo. Aí vou colocar a primeira camada. Deixa eu ver aqui. Vou colocar os elétrons tudo. Vou demorar mais uns 10 minutos, mas vou colocar. Vou desenhar o elemento do cálcio aqui, viu? Vou desenhar 8 aqui. Primeira camada. Só vou colocar ela bem aqui. E sem preenchimento. Aí, a primeira camada aí, ó. Segunda camada eu vou colocar também. Aqui. Vou posicionar ela aqui no meizinho. Tchuf. Aumentar o tamanho, né? Se vocês quiserem desenhando aí, pode desenhar. A segunda camada aí, ó. Tchuf. Depois, não, esse núcleo aqui tá muito hipérbole. Aí o núcleo. Já fiz 2, faltam mais 2, né? Ctrl C, Ctrl V. Ó, terceira camada. Ctrl C, Ctrl V e a quarta camada. Pronto. Desenhei 4 camadas do átomo de cálcio. E agora eu vou colocar quem, amigo? Os elétrons na camada. Aqui o núcleo, esse núcleo está muito grande também. É um núcleozinho pequeno. Pronto. Primeira camada tem quantos elétrons? 2. Ó, primeira camada, 2 elétrons. Isso aqui, esse expoente é o número de elétrons, viu? Ah, vou botar um elétronzinho lá em cima. Opa, peraí, Clarinha, peraí. A TV desligou. Oi, ligo já. Tô quase acabando, viu? Peraí, deixa eu diminuir o elétron. Ixi, com o elétron. Pronto. Um elétron. Ctrl C. Ctrl V. 2. Vai para 2 azuis? Por quê? Porque eles são do subnível S. Né? Primeira camada já foi. Segunda camada eu tenho quantos? 2 no S e 6 no P. Tenho que colocar quantos aí, meu amigo? 8. Lá vai. Eu tô Ctrl C, Ctrl V até umas horas, viu? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Quanto já vem? 5, 6, 7, 8. Pronto. Aí, se vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá um espaço aqui para isso aqui, 8. Ô, Paulo, é o número de camadas da atmosfera que é 7, né? Como é o número de camadas o quê?
o número de camada da atmosfera que é 7, né? Da atmosfera? A eletrosfera, né? Eletrosfera. É no máximo 7, né? Aqui só tem 4. Isso aqui, esse átomo de cálcio só tem 4. Eu vou até aumentar a fonte aqui. Esse átomo de cálcio só tem 4 camadas, né? Mas é no máximo 7. Só que, presta atenção, tanto esse quanto esse faz parte da segunda, ó. Esse 2, S2 e 2P6. Olha o 2. Esse 2 quer dizer que é a segunda camada. Só que 2 estão do tamanho de Pedro Manuel e 6 estão do tamanho de Letícia G. Eu vou separar aqui, vou botar 6 de cor diferente, viu? Vou botar tu de cor preto. Tu também vai ser preto. Tá, tu também vai ser preto. Só para diferenciar, viu? Já foi quanto já? Tu e tu. Tá vendo aí? 2 Pedro Manuel e 6 Letícia G. Que é o que está dizendo aqui na distribuição, ó. Camada 3 tem quantos elétrons? 3, 3. Epa, tem 2 no S e 6 no P. Também tem 8. Né? Aí eu vou só... Aí comprovei até umas horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também tem 8, ó. 2 aqui e 6 aqui. Lá vai botar os 8 lá. Aí dá certo, não tem nada não. Tu, 2, 3, 4, tá, 5, 6, 7, 8. São do mesmo tamanho? Quer dizer, são do mesmo jeito? São, não. Vai negar um festival de bolinha. Não. 2 desses 8 são Pedro Manuel, são 100. E 6 são Letícia G. Então são cor diferente, ó. Aí eu vou pintar 6 de preto aqui, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou? Pronto. 2 no S e 6 no P. Pronto. Falta só a quarta camada. Tem quantos a quarta camada? Só 2 do S. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Pronto. Vou botar você aqui e vou botar você lá em riba. Vou pintar de azul, porque estão... Tá aí. E esse núcleo eu vou botar de cor diferente. Vai ficar bem... Tchum. Tá de vermelho. Tá sendo de vermelho, meu amigo. Aí. E esse preenchimento também vai ser vermelho. Contorno, vermelho. Pronto. Aí. O átomo de cálcio. 4 camadas. 2 átomos S na primeira. 8 elétrons, desculpe, na segunda. 8 na terceira e 2 na quarta. Com seus respectivos subníveis de cores diferentes. Aí, ó. Deixa eu só diminuir aqui o zoom. Para quem quiser anotar a distribuição do cálcio e desenhar o átomo, vamos, volte. Fiz um negócio que eu nunca fiz aqui. Pronto. Aí. Anotaram? Paulo, eu já anotei aqui. Posso sair já da aula ou vai ter mais? Pode sair. Tá, tchau. Pode sair. Quem anotou? Anotei Alguém está anotando também. aí? Alguém tá Eu tô. anotando ainda? Não, Tá. espero.
Alguém anotando ainda? Já posso encerrar, não? Já são 11 horas, né, Josias? Pronto? Só tem 9, eu acho que ninguém não. Tá, gente? Sexta-feira, se Deus quiser.